Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Colômbia é o primeiro país das Américas a receber vacina pelo consórcio COVAX. O presidente Jair Bolsonaro veta prazo de 5 dias para a Anvisa autorizar o uso emergencial de vacinas contra o novo coronavírus no Brasil. Estados Unidos impõe sanções a russos pela tentativa de assassinato de político de oposição. Em Santarém do Pará, respirador é furtado de ambulância durante uma transferência de paciente com Covid-19. Meteoro ilumina o céu do Reino Unido. E Rússia pode reduzir imposto de importação de carne de aves do Brasil. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A Colômbia recebeu ontem o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 distribuídas nas Américas pelo COVAX, mecanismo criado pela Organização Mundial da Saúde para beneficiar os países com menos renda da corrida desigual para imunizar a população depois mais de um ano da pandemia. A remessa que chegou a Bogotá, capital da Colômbia, contém 117 mil vacinas produzidas pelo laboratório Pfizer e BioNTech. Gana e Costa do Marfim, na África, e Coreia do Sul, na Ásia, já haviam recebido carregamentos desse dispositivo que visa fornecer em 2021 vacinas contra a Covid-19 a 20% da população de quase 200 países e territórios. O COVAX, fundado pela OMS, a Aliança das Vacinas, e a Coalizão para a Inovação em Preparação para Epidemias, foi criado na tentativa de evitar que os países ricos acumulem as doses que continuam a ser produzidas em quantidades muito pequenas para atender a demanda mundial. Peru, El Salvador e Bolívia serão os próximos beneficiários do COVAX na região, segundo anunciou a OMS em um boletim. A Colômbia iniciou o processo de imunização contra a Covid-19 no dia 17 de fevereiro e pretende vacinar mais de 35 milhões de pessoas em 2021. Até agora, 130 mil pessoas, a maioria profissionais da saúde, receberam a injeção na Colômbia. O país é o segundo com mais infecções na América Latina, atrás do Brasil, e acumula quase 60 mil mortes pela pandemia desde março do ano passado. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de medida provisória introduzido pelo Congresso que dava prazo de 5 dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, informou ontem à noite a Secretaria-Geral da Presidência. O Congresso poderá agora manter ou derrubar o veto presidencial. A sanção foi publicada hoje de madrugada no Diário Oficial da União. Esses foi um dos vetos à medida provisória sancionada pelo presidente a fim de autorizar o governo federal a aderir ao COVAX Facility, programa integrado por mais de 150 países e coordenado pela Organização Mundial da Saúde para estimular o desenvolvimento e garantir a compra de vacinas contra a Covid-19. O governo já havia liberado 2,5 bilhões de reais para a adesão da aliança. O trecho vetado estabelecia que, feito o pedido, a Anvisa teria 5 dias para autorizar o uso emergencial desde que a vacina tivesse sido aprovada em pelo menos uma de 8 autoridades sanitárias estrangeiras relacionadas na norma. Segundo as regras atualmente em vigor, a Anvisa tem até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas. O presidente Jair Bolsonaro também informou que parte dos artigos são inconstitucionais, não apontam estimativas de impacto, orçamento e financeiro. Podem gerar insegurança jurídica e violar o princípio constitucional da separação dos poderes ao retirar a competência privativa do presidente. No dia 10 de fevereiro desse ano, o diretor da agência, Antônio Barra Torres, chegou a pedir pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro o veto desse trecho da medida provisória aprovada em fevereiro desse ano no Senado. Antônio Barra Torres argumentou que o texto aprovado estabelecia que caberia à Anvisa somente conceder autorização sem possibilidade de negar o aval da vacina contra o novo coronavírus. Outro ponto da medida provisória vetado pelo presidente Jair Bolsonaro foi que previa, em caso de omissão do Ministério da Saúde, autorização para estados e municípios adotarem medidas próprias a fim de imunizar as respectivas populações. A COVAX Facility é uma coalizão de mais de 150 países criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid-19. No mês passado, a COVAX anunciou que o Brasil deve receber 10.600.000 doses da vacina
desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford no primeiro semestre deste ano. Em outubro do ano passado, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que a contribuição do Brasil na Aliança Global previa como contrapartida o recebimento de 42 milhões de doses das vacinas. Além da participação do consórcio COVAX Facility, o governo federal também tem parceria com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tornou públicos hoje os relatórios da investigação sobre como a agência russa esteve por trás do envenenamento de Alexei Navalny, o principal político de oposição ao governo do presidente russo Vladimir Putin. Também foram anunciadas sanções contra os russos pelo ataque e pela prisão de Alexei Navalny. 7 dirigentes do governo russo foram sancionados. São ações semelhantes às que a União Europeia havia tomado. Não há nenhuma sanção direta contra Vladimir Putin. As autoridades americanas confirmaram que Alexei Navalny foi atacado com um produto químico Novichok, que já havia sido usado em outros dissidentes políticos. Em uma conferência, autoridades do governo americano afirmaram que a decisão foi tomada em coordenação com a União Europeia e reiteraram o pedido de Joe Biden para que a Rússia liberte Alexei Navalny. A Rússia nega que tenha tentado matar Navalny no ano passado. Donald Trump não fez naquela época nada a respeito do caso de Alexei Navalny. Joe Biden sinaliza que vai agir de forma mais enérgica com os russos. Alexei Navalny, de 44 anos, se sentiu muito mal durante um voo na Rússia que teve que fazer um pouso de emergência na Sibéria. Depois disso, ele foi hospitalizado em Berlim, na Alemanha. Alexei Navalny afirma que os serviços secretos russos o envenenaram com um agente neurotóxico. Ele foi preso assim que voltou ao seu país no começo deste ano e ele está em uma colônia penal a cerca de 100 quilômetros da capital russa, Moscou. Bom, vamos à próxima notícia. Um respirador portátil usado na transferência de pacientes com Covid-19 foi furtado de dentro de uma ambulância em Santarém do Pará. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem, enquanto os profissionais de saúde se preparavam para fazer a transferência de um paciente com quadro clínico grave. A ambulância estava estacionada em frente à unidade de pronto atendimento 24 horas, que atende exclusivamente pacientes com Covid-19. A equipe que faria a transferência contou que, ao retornar ao veículo, percebeu a ausência do equipamento avaliado em cerca de R$70 mil. Para a equipe, além de ser um caso inusitado, o furto também é considerado um desrespeito à saúde pública e ao cenário da pandemia. Tanto a ambulância quanto o respirador são de uma empresa terceirizada contratada para fazer transferências de pacientes da UPA 24 horas, também para o Hospital Municipal de Santarém e para o Hospital Regional do Baixo Amazonas. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil hoje. Imagens de câmeras de segurança próximas à UPA estão sendo usadas para identificar os autores da ação criminosa. Para denúncias, a polícia orienta que as informações sejam repassadas ao NIOP pelo 190. A direção da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas informou em nota que está dando todo o apoio à empresa prestadora de serviço que realiza o transporte dos pacientes da unidade através de uma ambulância. O fato ocorreu na área externa da recepção da UPA, enquanto a equipe da ambulância conduzia um paciente para dentro da unidade. A direção também orientou na nota que os colaboradores do plantão a ficarem à disposição para responder qualquer coisa que possa ajudar nas investigações. A UPA reforçou que quem souber de alguma informação repasse para a empresa, pois se trata de um equipamento importante para o processo de transporte dos pacientes. Bom, vamos à próxima notícia. Um meteoro iluminou o céu do Reino Unido na noite do último domingo, informou a rede britânica de observação UK Meteor Network. Uma das câmeras usadas pelo serviço flagrou o momento em que o meteoro cortou o céu de Wiltshire, condado do sudoeste da Inglaterra. As imagens em preto e branco capturaram o momento em que a bola de fogo aumenta seu brilho ao se aproximar do solo. A instituição recebeu cerca de 800 de relatos e vídeos desta queda
que ocorreu por volta das 10 horas da noite, horário local, no último domingo, e 7 horas da noite, horário de Brasília. Segundo a rede, o rastro de luz foi visto por moradores de toda a Grã-Bretanha. A UK Meteor Network traçou uma possível trajetória do meteoro que sugere uma queda próxima à cidade de Gloucester, próxima à fronteira com o país de Gales. Alguns dos relatos recebidos pela rede de observação descrevem os barulhos produzidos pela queda do meteoro como uma explosão sônica e um estrondo. Bom, vamos à próxima notícia. A Rússia pode reduzir os impostos sobre as importações de carnes de aves do Brasil se o aumento dos preços domésticos não se estabilizar, segundo informou a agência de notícias russa hoje, citando uma fonte do setor. O governo russo impôs restrições à exportação de grãos e outras medidas na tentativa de desacelerar a inflação de alimentos em meio à pandemia de coronavírus e à queda da renda familiar. O possível corte de impostos foi mencionado em uma reunião de funcionários do Ministério da Agricultura e dos maiores produtores de aves da Rússia hoje, na qual eles discutiram o aumento dos preços de aves e ovos. Frango e ovos são a proteína animal mais popular disponível para os russos, com a demanda doméstica crescendo nos últimos 12 meses, enquanto a produção de aves da Rússia tem diminuído neste ano, depois que alguns produtores foram atingidos por surtos de gripe aviária. A cota russa de importação de aves para 2021 está fixada em 364 mil toneladas com imposto zero para todos os países. Fora da cota, o imposto sobe para 65%. O Ministério não respondeu ao pedido da agência de notícias Reuters de comentários sobre uma possível corte no imposto sobre a importação de carne de aves do Brasil. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, obrigado pela companhia, tchau!